A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao culto racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E hoje é o primeiro vídeo do segundo ano deste canal. Eu agradeço mais uma vez a todos os inscritos e se você que está vendo pela primeira vez ou já assistiu alguns dos vídeos e ainda não se inscreveu, eu peço o favor de me ajudar. Inscreva-se no canal. Não esqueça que o YouTube ele trabalha com a contagem de pessoas que assistem, colocando os vídeos em posições melhores. Então, muitas vezes o mundo ele tem muito mais pessoas olhando e, obviamente, quando você coloca aí o YouTube, já de cara vem todas as coisas que o mundo coloca, músicas, filmes, né? E a palavra de Deus às vezes não fica em primeiro lugar. Então é importante você se inscrever, ok? E vamos para o tema de hoje? Então o tema de hoje é este aí que está na tela. Palavra mais ação igual a bênção. E o que quer dizer isso, amados? Você sabe que o culto racional, ele foi feito para que você pegue a palavra e lance na sua vida, aplicando na sua vida, para que você veja os resultados. E eu faço uma pergunta para você. Quem não gosta de ser abençoado? Quem não gosta de bênção? É óbvio, todos nós gostamos de bênção. Todos nós queremos ser abençoados. Não há ninguém que não queira ter a bênção do Senhor. Amém? Certo? Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e nós aplicamos a palavra de Deus, a bênção vem naturalmente. Ok? Isso é um testemunho na minha vida, isso é um testemunho na vida de todos os irmãos na fé que eu conheci ao longo dos anos, ok? Primeira coisa que eu quero que você leia nas Escrituras Sagradas. Está aí em Deuteronômio 28, do verso 2 ao verso 6. Se ouvires a voz do Senhor. Antes de ler todo o texto, eu quero que você preste bem atenção. O que é a palavra? A palavra não é somente o que está escrito na Bíblia, mas é a palavra profetizada, a palavra que você ouve através do Espírito Santo, ok? Se você ainda não teve uma experiência de ouvir a voz do Senhor, você precisa de mais comunhão, ok? Mais comunhão. Você precisa orar mais, você precisa buscar mais, certo? Você não pode simplesmente querer tudo de mão beijada. Eu quero que o Senhor fale comigo. Como assim eu quero? Tenha comunhão. Todos os relacionamentos que nós temos na nossa vida, nós nos comunicamos, nós nos aproximamos, ok? Nós fazemos contato. E da mesma forma com Deus, com o Espírito Santo, através da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a palavra, a primeira coisa que você precisa ver, e deixa eu explicar uma coisa. Vou colocar de novo aqui, ó. Palavra mais ação igual a bênção. Não pode ser palavra menos ação. Isso não é bênção. Palavra menos ação, isso é maldição. Ok?
Por quê? Porque não adianta você saber o que Deus quer e você não realizar a vontade de Deus. Na Bíblia nós vemos várias atitudes de homens e mulheres que não fizeram a vontade de Deus. E infelizmente os inimigos atacaram, foram roubados, foram destruídos, foram consumidos, certo? Também não pode ser palavra vezes ação, que isto é igual a confusão. Por quê? Porque você não pode pegar a palavra e querer fazer mais do que a palavra está pedindo. Você vai entender isso lá no final, quando eu trouxer 2 exemplos na palavra de Deus. E o segredo está aí no final desta palavra de hoje, em que você precisa atentar, certo? Então, palavra versus ação não dá certo, é confusão, ok? E palavra dividido pela ação é manipulação. E você não pode manipular a palavra de Deus. Eu quero só parte da palavra de Deus. Parte da palavra de Deus funciona. A outra parte eu não quero porque eu vou me sentir prejudicado. Não, eu não quero abandonar essa situação. Não, queridos. Então, preste bem atenção. Palavra mais ação é igual a bênção. Então vamos voltar para o texto lá de Deuteronômio 28, 2 a 6, que diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Que bênçãos? Preste atenção. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Eu não sei se você mora na cidade ou se você mora no campo, não importa, a bênção é a mesma, ok? Então, se você ouvir a voz do Senhor, se você seguir a palavra de Deus e você realizar, você será abençoado. Há um testemunho que meu pai contava de um homem que tinha uma fazenda e as formigas estavam atacando todos os vizinhos. E ele, conhecendo as escrituras sagradas, onde diz que nenhuma praga chegará à tua tenda, ele foi até o cercado, até a cerca, da sua fazenda, orou e ungiu. E o que aconteceu? Quando as formigas começaram a se aproximar da cerca, e obviamente a cerca ela só detém o gado, não deteria formigas. Mas, por incrível que pareça, pela bênção do Senhor, pela palavra do Senhor estipulada, aquelas formigas deram a volta. O único lugar, a única terra que não foi atingida por aquela praga foi daquele homem, daquele cristão que, conhecendo a palavra, colocou em prática e automaticamente recebeu a bênção. Agora preste bem atenção. Não adianta você conhecer a palavra e não colocar em prática. Veja, se este homem, conhecendo a palavra, simplesmente lá no centro da sua casa, da sua fazenda, dissesse: nenhuma praga vai chegar na minha casa porque eu sou crente. Queridos, não é assim que funciona. Você precisa colocar a fé. A fé precisa ser praticada. Então, o que acontece? Você simplesmente conhecer a palavra, pensar a palavra e achar que só a palavra já funciona? Amados, a palavra de Deus funciona, a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é autoridade, mas ela é para ser colocada em prática, ok? Nós temos que orar, nós temos que confessar, nós temos que pregar, amém? São verbos em que nós precisamos atuar, ok? Então, aquele homem foi abençoado. Por quê? Porque ele colocou em prática uma palavra, ou na prática. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares
e bendito ao saíres. Você quer esta bênção na sua vida? Então comece a pensar quais são as palavras que Deus já entregou a você. Na Bíblia, através de profetas ou pessoalmente, ok? Esse pessoalmente aí, existem muitos testemunhos. Se você conheceu o meu pai e os vídeos dele, sabe que Jesus apareceu para o meu pai algumas vezes, certo? Pode ser pessoalmente. Pode ser o Espírito Santo falando no seu interior, ok? Ou pode ser um anjo do Senhor trazendo um recado a você. Amém? Eu já tive, as duas últimas eu já tive. Tá? Então, eu louvo a Deus porque quando a palavra vem, automaticamente você fica sabendo qual é a vontade de Deus. E o que eu preciso saber? Ah, bom, agora que eu já sei a vontade de Deus, eu estou realizado. Né? Não, você precisa começar a praticar. Quer ver uma coisa, Jesus? Jesus recebe da boca do Pai e diz assim, olha, filho, chegou o momento. Você precisa ir à terra para ser a última oferta, né? A última ovelha. Nós agora estamos no período de Páscoa, né? Então, ele veio e se entregou por nós. Mas o que aconteceu? Ele se despiu da sua glória, veio a este mundo, nasceu, cresceu, amadureceu, começou o ministério, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, com o poder, o único que tem o poder nos céus, de abrir o livro, de abrir os selos, ok? Então, veja, Jesus sabia o que o Pai queria, então ele veio e realizou. Quanto tempo demorou? 33 anos de sua vida até completar a vontade de Deus. E ele foi bênção? O que você acha? Onde é que está Jesus hoje? Está sentado à destra de Deus Pai. Como eu falei, ele tem o poder de abrir os selos. Né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Graças a Deus por isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Quer dizer, ninguém tem poder a não ser Jesus. Isso não é ser bênção? Isso não é ser bênção? E ele não foi bênção para mim e para você. E hoje nós não somos abençoados pelo que ele fez? Então, queridos, quando você sabe a palavra e você escolhe fazer esta palavra, é bênção, é certo. Então, pegue todas as bênçãos que você gostaria de ter na sua vida e pense, qual é a palavra para que você receba essa bênção? Entendeu? Pegue, ó, vou botar aqui de novo, ó. Pegue aí, ó, bênção. Você quer a bênção? Você quer? Eu quero. Você quer? Ok. Pensa. Para mim ter esta bênção, o que eu preciso fazer? Ok? A palavra de Deus, ela tem muitas coisas que já falam, já revelam de bênçãos. Ok? A que mais nós conhecemos está lá em Malaquias 3:10. O que diz lá? Que a gente tem que entregar o dízimo e as ofertas. Para o quê? Para que o nosso celeiro seja farto, né? Para que as abundantes bênçãos venham sobre nós. Então, nós sabemos que para sermos abençoados, veja bem, eu não estou falando de barganha com Deus. Não é. Para que barganha? Para que se eu já tenho uma palavra? Eu já tenho uma palavra, ok? Eu e você já temos uma palavra. Ah, pastor, eu não acredito no dízimo. Queridos, então desconsidere. Você não vai receber essa bênção, desconsidere. Porque se você não considerar a palavra, a bênção não vem, ok? Ah, mas eu não acredito nisso, pastor. Que Deus fale para você, ok? Eu não estou aqui pregando sobre dízimo. Que fique bem claro isso. Eu estou simplesmente falando o que está na Bíblia, certo? Diz que a bênção financeira, ela vem por uma palavra de Deus que você precisa colocar em prática. E não é só dízimo. Todas as outras coisas que você vai ver na palavra. Ora, para mim receber esta bênção, eu preciso realizar
a palavra. Ok? Vamos lá então. Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se eu fosse escolher uma segunda palavra para o canal Culto Racional, você sabe que a palavra original do Culto Racional é Romanos 12, 1, certo? Mas se eu tivesse que ter um segundo versículo na Bíblia para o culto racional, certamente seria esse. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ao longo de todos os anos, tanto do meu pastoreio, quanto do meu pai, quanto do meu avô, pai da minha mãe, quanto do meu sogro, que é pastor, quanto dos meus cunhados que são pastores, eu tenho 2 cunhados pastores, não é? O que eu percebo? Que a reclamação é sempre a mesma. Não chamaria reclamação, né? É a observação realizada por todos esses pastores. A maioria das pessoas que estão na igreja, elas não praticam a palavra. Isso é triste, isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível. É como em qualquer lugar, vamos dizer, você esteja numa escola, a professora está lá dizendo que 1 mais 1 é 2 e você ouve, mas não pratica, não faz os exercícios. Aí daqui a pouco você vai querer inventar, fazer uma outra coisa. Não, 1 mais 1 é 3. Não, não é. A regra não é esta. Deus colocou a sua palavra como regra para a bênção. Se procederes bem, serás abençoado. Se procederes mal, a maldição virá sobre ti. É simples, é básico. E nós precisamos colocar em prática. Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente não pode ser um ouvinte negligente, mas operoso praticante. Este será bem-aventurado no que realizar. Está ali no verso 25. Ok? Vamos passar adiante? Lucas 11, 28. Perdão. Lucas 11, 28 diz o seguinte. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Entenderam bem? Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Quem disse isso? Nada mais e nada menos que o próprio Jesus Cristo, ok? Jesus ouviu a palavra, Jesus cumpriu a palavra, Jesus foi uma bênção, Jesus é uma bênção, Jesus será uma bênção ainda em muitas coisas, né? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, a bênção ainda virá, né? Tem coisas que ainda não estão realizadas porque a palavra ainda não se cumpriu. Tem coisas que nós precisamos praticar para chegar até elas. Se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus, ok? E lá com certeza será uma grande bênção. Então, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E com este versículo que eu passo para 2 exemplos na palavra de Deus. E eu quero que você preste bem atenção em obedecer a palavra na íntegra, ok? Vamos lá? O primeiro está aqui em João 21, 2 a 11. O texto é grande, eu não vou ler ele todo,
Não é só a parte aí que você está vendo em amarelo, verde e azul. O que acontece? Você sabe que a primeira vez quando Jesus chama os seus discípulos, ele encontra Pedro pescando. E diz que Pedro pescou o dia todo e não pegou nada. E Jesus disse, lançai a rede. Pedro, olha, pela tua palavra eu vou fazer, lançou e tiveram que chamar todos os pescadores para puxar as redes porque vinha muitos peixes. Esta aqui não é aquela passagem, esta aqui é a segunda passagem. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele aparece na praia e está Pedro pescando com outros discípulos e Jesus então pergunta para eles, vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram, não pegamos nada. Então diz assim, ó. Então lhes disse, lançai a rede, onde está em amarelo, lançai a rede à direita do barco e achareis. Palavra. No verde está a prática. Assim fizeram. Como que eles fizeram? Eles lançaram a rede à direita do barco, ok? E então já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Em azul, a bênção. Em amarelo, a palavra. Em verde, a ação. Em azul, a bênção. Então, lançai a rede à direita do barco. E aqui está o segredo, amados, da sua bênção. Pode ser que você já tenha recebido uma palavra de Deus. Por que eu falei no início que palavra mais ação igual bênção e não palavra menos ação ou palavra vezes ação ou palavra dividido por ação? Não. É palavra mais ação. Ou seja, o que Deus fala é o que você precisa obedecer. Lembra aí? Lucas 11, 28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Qual era a ação que eles precisavam fazer? Era lançar a rede à esquerda do barco? Não. Era lançar na frente, na proa? Não. Na polpa? Não. Era para lançar à direita do barco. Então pense o seguinte, queridos. Por que a minha bênção ainda não chegou? Se eu estou fazendo tudo corretamente, será que está fazendo? Será que está fazendo? Lembra quando Deus mandou Jonas a Nínive? Para onde é que Jonas começou a ir? E o que aconteceu com ele? Queridos, quando Deus dá uma palavra, você precisa completar essa palavra. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei onde é que você está agora assistindo, mas vamos dizer que à sua frente tenha uma mesa. E Deus diga para você, vá até a mesa. E aí o que você faz? Eu não tenho tempo para isso. Ou você vai em direção contrária à mesa. Ou você só vai até a metade do caminho e não chega até a mesa. Ou você vai e passa a mesa. Não, queridos, a ordem é que você vá até a mesa. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção, você já completou a palavra como ela é. Existe uma regra, amados. A regra era o que? Neste caso, lançai a rede à direita do barco. Eu não sei o que Deus falou para você, eu não sei o que Deus tem falado na tua vida, mas você precisa trazer de volta, ou se você não lembra mais, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, traz de volta a promessa, traz de volta a tua palavra, traz de volta o que tu disseste para mim um dia, né? Ministerialmente, na família, no individual, no trabalho, né? O que é que Deus falou para você? Agora, eu estou colocando em prática, mas a bênção não chega. Alguma coisa precisa ser revista. E normalmente, ao longo de todos esses anos, da minha experiência, da experiência do meu pai e de todos os pastores que cercam a minha família, dos meus amigos pastores, é que as pessoas não estão
obedecendo. Obedecer é fazer identicamente. Assim fizeram. No verde ali. Assim fizeram. Nem mais, nem menos. Assim fizeram. Segundo texto. Quando Jesus está indo a uma cidade e Zaqueu diz que era um homem de baixa estatura e não conseguia ver sobre a multidão e queria muito conhecer Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore. Você conhece esse texto, até tem uma canção, Como Zaqueu, Quero Subir, né? Que ficou aí rodando aí muitos anos. Zaqueu sobe naquela árvore, mas ele subiu naquela árvore simplesmente para olhar para Jesus, para conhecer Jesus. Ele não imaginaria o que ia acontecer. Mas eu quero que você atente ali novamente para o amarelo, para o verde e para o azul neste texto de Lucas 19, dos versos 5 ao verso 10. Convém ficar hoje em tua casa. Qual foi a palavra? Convém ficar hoje em tua casa. Desculpe, irmãos, eu deveria ter começado desde ali do nome de Zaqueu, porque há um segredo muito grande aí. Diz assim, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então, eu não coloquei em amarelo toda a frase, mas eu deveria ter feito isso, né? Desce depressa. Qual foi a primeira ordem? Desce. Primeira coisa que Zaqueu tinha que fazer era descer da árvore. Mas descer como? Depressa. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós precisamos prestar atenção em todas as coisas. Primeiro, descer. Mas descer como? Depressa. Será que a palavra que você recebeu, você está fazendo na rapidez que Deus mandou? Você está agindo como Deus mandou? Na ordem como Deus mandou? Amém? Você está entendendo? Eu espero que você esteja entendendo. E eu peço ao Espírito Santo que esteja falando e clareando e lembrando você nesse momento de todas as coisas que até este momento Deus já trouxe à sua vida para que você coloque em prática. Veja o que aconteceu na ação de Zaqueu. Ele desceu a toda pressa. E o que ele fez? Ele fez perfeitamente como a palavra de Jesus. Ok? Ele desceu a toda pressa. E a segunda coisa, e o recebeu com alegria. Zaqueu abriu a porta da sua casa. Qual foi a bênção? Você vê ali no azul, quando Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Queridos, a bênção do Senhor está diante de você. A bênção do Senhor está diante de você. Vamos lá? Deuteronômio. O que acontece aí? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, as bênçãos do Senhor é como se você imaginasse, elas estão atrás de você, querendo te alcançar. Mas por que muitas vezes não te alcança? Porque adiante de você está a palavra do Senhor e você ainda não alcançou na prática a palavra que Deus te deu. Pense nisso. Pense nisso com muito carinho, queridos. Você não pode ser simplesmente um cristão, um evangélico, um católico, simplesmente sentado num banco de uma igreja, somente ouvindo o que está sendo dito. Você precisa levantar desse banco e praticar a palavra que foi pregada. Você precisa, porque a bênção vai te alcançar. A bênção está
correndo atrás de você, mas muitas vezes não te alcança porque você não está fazendo perfeitamente a sua prática conforme a palavra de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero interceder por essas pessoas que tenham entendido esta palavra. As tuas escrituras, onde ali vimos 2 exemplos, mas existem tantos outros exemplos da tua palavra, dos homens e mulheres que praticaram esta palavra e das bênçãos que receberam. Mas da mesma forma também nós conhecemos, nesta mesma Bíblia Sagrada, a tua palavra e homens e mulheres que não fizeram, não praticaram e a bênção não veio. E muitas vezes veio a maldição. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas neste momento. Eu te peço, Senhor, que tu venha nos orientar, nos lembrar, nos capacitar de toda a palavra que tu já trouxe a nós, tanto no individual quanto no coletivo, seja na família, seja no trabalho, em qualquer lugar, mas principalmente no ministério, na tua obra, no teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Mais um vídeo do Culto Racional e eu fico feliz porque Deus tem abençoado as vidas. Como é que eu sei que está abençoando as vidas? Porque muitos escrevem para mim. E eu peço para você, primeira coisa, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Clique no sininho se você ainda não clicou. Dê um joinha se você ainda não deu. Envie uma mensagem curta. Eu fui abençoado, obrigado, peço oração, eu não entendi bem, eu gostaria de mais esclarecimento. Tem aí o meu e-mail, tem aí o meu WhatsApp. O WhatsApp é meu mesmo, viu, queridos? Você não vai encontrar uma pessoa por trás do WhatsApp que não seja eu mesmo, certo? É o meu WhatsApp pessoal, você pode falar comigo. Se você pudesse ouvir todas as pessoas que já entraram em contato comigo, que já pediram oração, que foram abençoados, que já foram respondidos, e eu louvo a Deus por isso, né? Então, queridos, agora fique aí com... e não esqueça, envie essa mensagem. Envie. Pode ser que você conheça na sua igreja irmãos que têm escutado a palavra, mas não têm praticado. Envie para esta pessoa. Envie. Mas não somente envie. Ore antes, envie e agradeça, porque o Senhor vai mudar a vida das pessoas, porque nós precisamos praticar o culto racional. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Esta é a nossa maior bênção. Isto é o que Deus quer para nós. Amém? Fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais, onde nós temos alimentado os moradores de rua. E neste tempo de pandemia, queridos, é uma tristeza muito grande, porque partes, infelizmente, do governo estão fechadas. Muitas instituições fecharam, muitas ONGs fecharam por causa da pandemia. E nós temos tido um trabalho muito grande de colocar o alimento para essas pessoas. Graças a Deus, nunca deixamos de entregar, mas gostaríamos de duplicar, triplicar, né? Porque há muitas pessoas que ficam sem o alimento. Pastor, com quanto eu posso ajudar? Você tem R$1? Mas só R$1? Se todo mundo desse R$1, imagine, né, amados? Quantas pessoas poderíamos
ajudar. Amém, queridos? Que Deus fortaleça a sua vida. Tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.